E aí, galera, tudo bem? Vamos começar mais uma aula aqui, a segunda aula de ciclo trigonométrico. Então, se você está nessa aula e não viu a parte um, volta lá e assiste a parte um de ciclo trigonométrico, que ela é muito importante, ela é base para essa daqui. Tudo bem? O que a gente vai ver nessa aula? Vamos trabalhar cosseno e cosseno no ciclo trigonométrico. Por enquanto, só seno e cosseno, a gente vê a tangente numa outra aula. A redução ao primeiro quadrante, eu vou explicar para vocês como é que é feita essa redução. Depois a gente vai fazer alguns exemplos aí de seno e cosseno de arcos notáveis, ok? Então, dando sequência, olha lá, ó. Vamos pegar as relações trigonométricas no ciclo. Da onde que sai essa relação? Então, marquei um pontinho aqui, certo? Peguei lá um ponto A, marquei esse pontinho no ciclo. Então, ele tem um arco aqui, ó, de tamanho A, de tamanho alfa. Tá vendo lá? Lembra lá do ângulo central do arco? E aí, na hora que eu fiz essa marcação, eu percebi que esse tamanho de segmento aqui, ó, que formou, que eu determinei que ficou vermelho agora, ele vale 1. Por quê? Porque é raio dessa circunferência. Lembra lá que a circunferência trigonométrica ela tem raio 1? Então, do mesmo tamanho que é daqui até aqui, vai ser até o ponto P, aqui da origem até o ponto P. Então, formou raio 1. E aí, se eu pegar, selecionar esse triângulo aqui, ó, vamos olhar ele com um pouquinho mais de profundidade. Ó, ele formou um triângulo retângulo que tem como inclinação o alfa, que eu escolhi inicialmente, a hipotenusa vale 1, e aí eu vou chamar os dois catetos aqui, ó, cada um com o nome A e B, tudo bem? E aí a gente vai aplicar a relação trigonométrica no triângulo retângulo. Puta, Guiz, eu não lembro como é que faz esse negócio de relação trigonométrica no triângulo retângulo. Então, vai lá no canal, tem lá um videozinho, relações trigonométricas do triângulo retângulo. Lembra lá como que acha cada uma das relações. Lembra como monta a tabelinha. Lembrei lá para vocês também. E aí volta para essa aula aqui para dar sequência, tudo bem? Então, se a gente for falar de trigonometria, considerando a aula de arcos e ângulos, a parte um e a relação métrica, relação trigonométrica do triângulo retângulo, essa daqui então seria a quarta aula, ok? Bom, então vamos aplicar as relações aí. Eu fiz que cosseno, lembra lá, cosseno é o cateto adjacente pela hipotenusa, então A sobre 1, ok? E aí A sobre 1 é o próprio A, então encontrei que o cosseno é A. Se eu fizer a mesma coisa para o seno, cateto oposto sobre hipotenusa, então seno vai ser o B. Olha lá que interessante, ó. Então, esse valor A aqui acabou virando cosseno, porque se o cosseno de alfa é A é o cosseno de alfa. E se o seno de alfa é B, o B é o seno de alfa. Então, o valor daqui virou seno. Então, esse triângulo ele tem um de hipotenusa, um cateto deles é o seno e o outro cateto é o cosseno. E aí, gente, ó, como a gente escolheu um arco qualquer, eu não dei medida para esse arco, a tantos graus ou tantos radianos. O que eu fiz então? Eu posso concluir que o eixo x, olha lá, o eixo x está aqui, ó, é o eixo dos cossenos e o eixo y é o eixo do seno. Não entendi nada. Então vamos para o próximo slide aí que você vai entender um pouquinho melhor. Olha lá, ó, o que eu fiz? Ó, peguei um ângulo alfa, tá vendo que deu o valor aqui de seno de alfa. Eu vou lá e transfiro ele para cá, ó, é paralelo, tá vendo? É o mesmo tamanho de segmento. Então, em cima do eixo y, eu fiquei com o valor do seno, ok? Vou fazer a mesma coisa para o cosseno, olha lá, ó. Peguei lá o ângulo alfa, calculei o cosseno de alfa deu esse valor aqui pelo exemplo que eu fiz no outro slide. Então, esse aqui vai ser o eixo do cosseno, tudo bem? Então, agora você já sabe que cada eixo tem o seu nome, tudo bem? Eixo do seno, tá de pezinho. Como que eu vou guardar? Olha lá, guarda aqui assim, ó. Se tá de pé, é sem sono, então é o seno. Seno sem sono, tudo bem? Se tá deitado, é o cosseno com sono, cosseno com sono, tudo bem? Então, eixo de pé sem sono, eixo deitado com sono. E olha lá, ó, olha que interessante. Conforme eu for variando os valores de arco nesse ciclo, eu vou encontrando os valores do eixo do seno e do eixo do cosseno. Tudo bem?
Na sequência, como que a gente vai analisar os ângulos notáveis, então, no ciclo? Ó, então, eu peguei um ciclo aqui, anotei lá os ângulos notáveis. Quais são os ângulos notáveis? Na tabelinha, né? 30, 45 e 60. Lembra lá do Jingle Bells? É essa tabelinha aí. Então, olha lá, ó. Lembra lá? 1, 2, 3, 3, 2, 1. Canta a musiquinha, escreve a tabelinha para você não esquecer, porque você vai usar muito isso em trigonometria. É muito importante. Anotem aí, faça ela certinha aí para você usar ela, ok? Então, 30, 45, 60, né? Lembrando que vale 1, porque é o raio da circunferência aqui, né? Esse também espaço também vai valer 1, ok? Então, eu quero lá, por exemplo, seno de 60. Cosseno de 60, como que eu vou fazer? Peguei lá o 60, o 60 está aqui, vou refletir ele no eixo dos cossenos. Vai dar um tamanho. Esse tamanho é meio. Olha lá na tabelinha, ó. Grifei lá, o cosseno de 60 vale meio. Então, esse tamanho aqui, ó, ficou metade do segmento daqui, que era 1, agora ficou meio. Tudo bem? E o seno, como vai ser? Quanto vale o seno de 60? Seno de 60, olhando na tabelinha, raiz de 3 por 2. Então, quer dizer que esse tamanho de segmento aqui, ó, é raiz de 3 por 2. A gente vai usar bastante raiz aqui, mas só para a gente ter uma ideia do tamanho mesmo, em medida, raiz de 3 é mais ou menos 1,7, então metade disso, 0,85. Tudo vale 1. Até aqui, 0,85. Tudo bem? Bem facinho, né? Olha lá, raiz de 3 por 2. E os arcos correspondentes? Que história que é essa aí? Bom, é o seguinte. Quando eu olho para o meu ciclo trigonométrico, você vai começar a perceber que existe uns arcos que são correspondentes como se fosse um espelho. Então, se você olhar aqui, ó, o 30, ele tem lá do outro lado ó, um arco que tem o mesmo tamanho dele, ó, olha lá, a mesma característica. Então, é isso que a gente vai fazer. Ó. Peguei aqui, vamos analisar primeiro em graus. Vou marcar aqui como referência o 0 graus, tudo bem? E vou marcar aqui o 180 também como referência. Então, coloquei essas duas bolas vermelhas aí para vocês chamarem a atenção de vocês aí para essa referência, ok? Aí, olha lá. Esse tamanho de arco aqui, de 30 graus aqui, que ficou vermelho, vai ser o mesmo tamanho do outro lado, ok? Então, se você pegar o 180 e tirar 30 graus, porque está menor, né? Lembra que o sentido de orientação é o sentido anti-horário. Então, 30, 45, 60, 90, então é um valor menor que 180, ok? E aí, o que você vai ter, então? 150 graus. Então, 150 é um arco que é correspondente ao de 30, ok? Depois a gente vai ver como calcula seno e cosseno desses valores também. O que mais tem aí? Bom, se eu pegar e somar 30, olha lá, o mesmo arco, somei 30, o mesmo tamanho de arco, eu vou chegar em 210. Tá vendo que ele também está correspondente aqui, ó? E aí, de maneira análoga, lá com o 360, se você tirar 30, você vai ter o 330. Tudo bem? E aí, ó, você vai conseguir fazer a mesma coisa com 45. Então, eu vou tirar 45, vou colocar 45, vou pegar o 360 e vou tirar 45. Então, você vai ter 135, 225, 315. E aí você vai fazer a mesma coisa com 60 e vai chegar aí nos ângulos notáveis. Tá vendo? Todos os ângulos da tabelinha, ele tem correspondentes no segundo quadrante, correspondentes no terceiro quadrante, correspondentes no quarto quadrante. Tudo bem? Sempre fazendo 180 menos o arco, 180 mais o arco e o 360 menos o arco. Olha lá, ó, fiz um esqueminha para vocês aqui. O arco, 180 menos ele, 180 mais ele, 360 menos ele. Então você acha o correspondente no segundo, terceiro e quarto quadrante. Bem tranquilo, né? Bom, vou fazer essas relações aqui entre os ângulos. Vai ser muito importante para depois calcular seno e cosseno, tudo bem? Então eu vou deixar também um esqueminha aqui para vocês, ó, que fica mais fácil de visualizar, sem toda essa poluição visual que fica aqui, tudo bem? Então o 30, então os correspondentes do 30, os correspondentes do 45 e aqui os correspondentes do 60, 120, 240 e 300. Ok, pessoal? Bem tranquilo também essa parte. Ó. Dando sequência aqui, ó,
nos arcos correspondentes, agora a gente vai ver eles em radiano. Meu Deus do céu, o que é esse ciclo aí que já está todo completo com radiano? Não precisa se desesperar. Por quê? Porque, olha, apesar do radiano ter um pouquinho mais de dificuldade em trabalhar, principalmente porque ele está escrito na forma de fração, e a gente tem um pouquinho de trauma lá do passado das frações, ele não é mais difícil, ele é até mais fácil, na verdade. Por quê? Porque existe uma tabelinha que você vai conseguir marcar como macete. Ah, eu quero fazer do mesmo jeito. Dá certo de fazer do mesmo jeito que eu fiz com o ciclo trigonométrico em graus? Dá certo, pessoal. Você pode pegar o arco aqui, pegar o π, tirar o π sobre 6, ó, 6π sobre 6, que é o π. Tirando 1π sobre 6, fica 5π sobre 6, tá vendo? Você vai chegar? Vai chegar. Ah, mas vai ter que fazer todos esses cálculos aí, vai ter que fazer MC, borboletinha, sei lá, com fração? Não nesse caso. Por quê? Porque a gente tem a tabelinha para guardar aqui, ó. Eu tenho um macete para guardar mesmo. O que dá para observar, ó? Já olha lá a linha do π sobre 6, o que você vai perceber, ó? O correspondente dele também está sobre 6, o outro correspondente também está sobre 6, e o próximo correspondente, segue a linha, também está sobre 6. Tá vendo? Está todo mundo sobre 6. Olha o 45. Está sobre 4, π sobre 4, 3π sobre 4, 5π sobre 4, 7π sobre 4. Também está todo mundo sobre 4? E o 60? Sobre 3, 2π sobre 3, 4π sobre 3, 5π sobre 3. Tá vendo? Então, como que você vai guardar uma setinha aí? Para montar a tabela, você vai precisar saber que o π sobre 6 é 30, que o π sobre 4 é 45, que o π sobre 3 é 60. Ah, já não lembro como que faz isso. Vai lá na aula de arcos e ângulos, faz lá a conversão de graus em radianos, usa a regrinha de 3 e vai montar essa relação aí para vocês guardarem como é que faz, ok? Então, ó, vamos lá, completando a tabelinha. Como que eu vou guardar isso? Eu vou guardar usando essa relação. Tira 1, põe 1, o dobro menos 1. Tira 1, põe 1, o dobro menos 1 de quê? Do vermelho aqui, ó, do que está sendo destacado, que é o denominador. Então, ó, 6 é o denominador da linha do 30. Tira 1 dele. Então, tira 1 de 6, eu vou ter, deixa eu anotar aqui, 5. Não dá para ver direito. Vou fazer de novo. Olha lá. 5π sobre 6, tá vendo? Olha lá. Ó. Põe 1. Põe 1 em 6, vai dar 7. Então, 7π sobre 6. O dobro menos 1. O dobro de 6 é 12. Menos 1, 11. Olha aqui, ó. 11π sobre 6. Tudo bem? Então, na verdade, você vai precisar guardar só o primeiro arco correspondente do 30, que é o π sobre 6. Depois, 5, 7 e 11, você acha utilizando a nossa regrinha aqui do tira 1, põe 1, dobro menos 1. Certo? Vamos fazer a mesma coisa com o 4 agora. 45 é π sobre 4. Belezinha? Tira 1, vai ficar 3. Então, 3π sobre 4. Põe 1, vai ficar 5. Então, 5π sobre 4. O dobro menos 1, o dobro de 4 é 8. Menos 1, 7. 7π sobre 4. E com o 60, que é π sobre 3, tira 1, vai ficar 2. 2π sobre 3. Põe 1, vai ficar 4. Olha lá no terceiro quadrante. 4π sobre 3. O dobro menos 1. O dobro de 3 é 6. Menos 1, 5. 5π sobre 3. Tudo bem? Bem tranquilo aí, bem facinho. Então, mais uma vez, o importante é guardar estes valores no primeiro quadrante e nos demais quadrantes é só guardar a relaçãozinha tira 1, põe 1, dobro menos 1. Beleza? Viu? Até mais fácil que o de graus. Vamos fazer alguns exemplos aqui, ó. Vamos encontrar o valor dos senos e cossenos a seguir. Qual é o valor do seno de 120, do cosseno de 315, do seno de 7π sobre 6 e o do 2π sobre 3? Lembrem que todos os arcos que a gente achou que são correspondentes,
ao 30, 45 e 60, eles vão ter como resultado os valores da tabelinha. Quem manda é a tabelinha. O que vai mudar? Vai mudar sinal. Por quê? Olha lá, quando eu estou falando do eixo dos cossenos, eu tenho positivo para a direita aqui e negativo para a esquerda. Por quê? Porque ele é o eixo X. O eixo X ele é positivo nessa direção. E quando eu estou falando aqui do eixo dos senos, eu estou falando que é positivo para cima e negativo para baixo, porque é o eixo Y, e o eixo Y é positivo para cima e negativo para baixo. Então, quer dizer que o seno ele é positivo no primeiro e no segundo quadrante e negativo no terceiro e quarto quadrante. Já o cosseno não. O cosseno ele é positivo no primeiro e no quarto e negativo no segundo e no terceiro. Tudo bem? Então, isso daí é importante para você saber o sinal. Então, como vai ficar o seno de 120? Bom, facinho, ó. 120 está na mesma linha do 60. Seno de 60, ele vale raiz de 3 por 2 pela tabelinha. Segundo quadrante, olha lá no segundo quadrante, o seno é positivo. Então, se o seno é positivo no segundo quadrante, achou o valor do seno de 120. Cosseno de 315. Vamos ver quanto vai ficar o cosseno de 315 aqui. Bom, cosseno de 315. 315 é linha do 45, olha lá, ó. Então, o resultado aqui do 315 é o cosseno de 45, que é raiz de 2 por 2. Olha o quadrante. Quarto quadrante. Quarto quadrante, o cosseno é positivo. Já achei o resultado. Ok? Seno de 7π sobre 6. Como é que vai ficar aí o valor? 7π sobre 6. Vai lá, procura no ciclo 7π sobre 6. Terceiro quadrante da linha do 30 graus. Seno de 30, meio. Só que o 7π sobre 6 é terceiro quadrante. O terceiro quadrante, o seno é negativo. Então, é menos meio. Tudo bem? Viu que tranquilo? Então, você vai só localizar os valores e determinar aqui. 2π sobre 3. Π sobre 3, 2π sobre 3. Ó. Ele é o segundo quadrante, correspondente ao 120, que é o correspondente do 60. Cosseno de 60 também é meio. E no segundo quadrante, o cosseno é negativo. Viu que tranquilo? Bem facinho achar os valores de seno e cosseno no ciclo trigonométrico. Tudo bem? Então, essa daí que foi essa aula de hoje. Queria agradecer a vocês. Muito obrigado pela atenção, ok? Curte aí o vídeo, ativa o sininho aí para receber as novas orientações. Bons estudos para vocês. Fiquem em casa e até mais!